Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta terça-feira. Governador Eduardo Leite condiciona pagamento em dia dos servidores à adesão ao regime de recuperação fiscal. Cresce inflação em Porto Alegre e atinge bolso do consumidor na comida, educação e moradia. Fórum da Liberdade reúne pensadores e autoridades para debater redução do Estado e a reforma da Previdência. E todas as informações de Internacional e Palestino, direto do estádio Beira-Rio. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. O governador Eduardo Leite apresentou hoje o balanço dos 100 primeiros dias de governo em uma sabatina com jornalistas convidados. Leite falou sobre a relação com os deputados estaduais, as parcerias público-privadas e manteve a promessa de pagar os salários dos servidores em dia com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Cerca de 30 profissionais da imprensa acompanharam a apresentação do balanço de 100 dias de governo Eduardo Leite. Entre outros assuntos, o chefe do Executivo ressaltou que aguarda a aprovação na Assembleia Legislativa da PEC que pede o fim da exigência de plebiscitos para a privatização de estatais. Também destacou o programa RS Parcerias, que pretende alavancar as parcerias público-privadas, como o edital para o Parque Zoológico de Sapucaia e concessão da rodoviária de Porto Alegre. Outro assunto em destaque foram as tratativas para estender o pagamento de dívidas com precatórios, que hoje chega a 15 bilhões de reais. O prazo final atualmente seria para 2024, mas o governo pretende esticar esse tempo para 2028. Não adianta simplesmente ser a mesma coisa dividido por até 2028, por 9 anos. Também não vai resolver o problema do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter que poder progredir nesse pagamento ao longo do tempo, porque não temos capacidade de aumentar os nossos aportes precatórios dos atuais 50 milhões de reais para como era demandado 210 milhões ou algo perto disso. Na sabatina com o governador, que ficou no centro do Salão Alberto Pasqualini, foi questionada uma promessa de campanha sobre a quitação do salário dos servidores até o final deste ano. Nossa expectativa é essa, no segundo semestre deste ano, podermos aderir ao regime de recuperação fiscal junto do governo federal. E esse regime de recuperação fiscal vai permitir ao Estado, além de consolidar o não pagamento da dívida com a União, ter acesso a crédito, a financiamentos. Financiamentos que vão nos ajudar a colocar parte das obrigações de um passivo existente em relação a fornecedores, enfim, parte deles, em dia, nos permitindo retomar até o final deste ano o pagamento dos servidores em dia. Um dos pontos mais tocados por Leite foi a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Com isso, cerca de 15 bilhões de reais devem permanecer aqui no Rio Grande do Sul nos próximos 6 anos, além de permitir a contratação de novos empréstimos nacionais e internacionais. Eduardo Leite ainda apresentou o conceito do governo, que se chama Novas Façanhas. O déficit anual do Rio Grande do Sul chega a 12 bilhões de reais. Então, o que nós desejamos, a partir desta agenda de modernização das receitas, é ter a condição de sustentação com a arrecadação das nossas obrigações, até porque temos para o ano que vem, até o final do ano que vem, a manutenção das alíquotas do ICMS, mas nós já estamos nos preparando, nos planejando para o que virá depois desta prorrogação das alíquotas. E aí, nós queremos não apenas manter níveis de arrecadação, como fazer isso de forma a permitir ou permitir desenvolvimento, sermos mais atraentes para investidores e investimentos. Durante 2 dias, pensadores e políticos ligados à ala liberal participaram de debates no Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais. O jornalista Guilherme Macalossi acompanhou o evento. Neste segundo dia de Fórum da Liberdade, aqui na PUC, eu estou com o Ricardo Gomes, que é vereador do Progressistas em Porto Alegre e que já foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais, organismo responsável pela organização deste que é
o maior encontro liberal da América Latina. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da RDC TV. Obrigado, Guilherme. É um prazer falar contigo e com teus telespectadores. O 32º Fórum da Liberdade, no momento que o Brasil parece mais aberto a implementar politicamente as ideias liberais que a gente vem defendendo no Fórum da Liberdade há mais de 30 anos. Né? Teve bastante coisa nesse fórum. Ontem o Salim Matar anunciou o Gustavo Franco no comando do Conselho de Administração do BNDES. Nós tivemos hoje o Olavo de Carvalho falando mal dos militares de novo. Nós tivemos um excelente debate aqui também com o Demetrio Maioli falando sobre o Brexit. Quais foram os destaques, na sua opinião, nesse fórum? O que dá para tirar dele? Primeiro, eu acho que é um fórum que trouxe uma amplitude de pensamento interessante e isso provocou, como provoca, debates dentro de um campo ideológico que é muito amplo, né? O liberalismo não é um monolito onde todos pensam da mesma forma sobre todos os assuntos e justamente esse fórum mostrou os dissensos, as diferenças de ângulos e de opinião. Acho que, sem dúvida nenhuma, o Salim Matar foi um dos destaques. Gustavo Franco, bem demais, como de costume. Acho que a Glória Álvares, da Guatemala, que falou de um liberalismo, como é típico dela, bastante radical e bastante profundo, também levantou a plateia. Esse debate sobre o Brexit foi interessante. Alguém defendendo o Brexit do ponto de vista liberal, que não é tão comum. Normalmente os conservadores são mais a favor do Brexit do que os liberais. Então houve uma série de debates. Acho que está mostrando a riqueza de pensamento que existe, a profundidade dos temas e, acima de tudo, esse momento que o Brasil vive em que há um certo renascimento político de um campo que, por muito tempo, esteve relegado ao pensamento acadêmico, esteve relegado ao trabalho nos institutos, como o IEE, mas que agora começa a recuperar uma expressão política no Brasil, que é o liberalismo. Já está aqui conosco Guilherme Macalossi. Como é que foi hoje o fórum? Animado? Hoje teve animação porque o presidente Jair Bolsonaro, lá representado por várias figuras, né, viu-se novamente naquele entreveiro, através do Olavo de Carvalho, que é um inspirador do presidente e de sua família, um intelectual que tem uma obra extensa, e o Olavo novamente tacou pau em cima dos militares e tem sido essa a tônica. Também teve uma discussão sobre Brexit, que é a separação da Inglaterra da União Europeia, e o Demetrio Maioli se colocou lá com uma posição muito contrária e gerou polêmica com o intelectual que era lá da Inglaterra. Então, foi bastante animada essa tarde de terça-feira lá no Fórum da Liberdade. E me fala sobre os 100 dias do governo Eduardo Leite. Não é tão animado assim. O Eduardo Leite, como a gente comentou ontem, né, Carla, ele tem que administrar o caos e a manifestação dele vai de encontro à única solução possível, que é a adesão do Rio Grande do Sul à renegociação da dívida. Só que tem um porém, e o porém também se encontra no que a gente falou ontem. Para que o governador consiga o acordo com a União, ele vai ter que conseguir da Assembleia Legislativa uma coisa que o Sartori não conseguiu: aprovação para privatizar. No caso, o acordo ele necessita da venda de ativos estatais. Entre eles, 3, que são os principais que o governo pretende vender: CRM, Sulgás e CE. São empresas deficitárias, verdadeiros elefantes brancos. Se perguntar para alguém na rua o que quer dizer CRM, ele é capaz de achar que é um imposto. Ninguém sabe o que é, mas, entretanto, há uma enorme oposição, né? Pessoas que são ligadas à ideia de que o Estado deve ser preponderante, deve ser um Estado empresário, se colocam arduamente contra a privatização. E se não houver a privatização dessas 3 empresas, não há como o governador obter este acordo, que é fundamental para que se tenha alguma esperança, vejam, notem bem, alguma esperança de que o Estado do Rio Grande do Sul retome uma etapa de desenvolvimento. É assustador. Hoje o governador ele prometeu que ele vai pagar os salários em dia. É a isso que o Estado do Rio Grande do Sul se reduziu. O governador ele administra a folha de pagamentos, porque ele não pode fazer mais nada. E vocês sabem, nas estradas, na segurança pública, na saúde, na educação, esta é a situação de caos que nós vivemos. Tá certo. Obrigada aqui pela sua presença. Carla, sempre Daqui prazer. a pouco, mais tarde, às
Às 10h30, cruzando as conversas com o Guilherme Macalossi. Aí você tem 1h30 para a gente falar sobre bastante assunto. Hoje fala sobre desenvolvimento das cidades. Hoje sim. Aliás, desenvolvimento e financiamento das cidades, que é uma pauta necessária. Legal. Obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite. Tá certo. Bom, e vamos falar agora de economia. A inflação em Porto Alegre subiu na primeira semana deste mês, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O consumidor já sente no bolso o aumento dos preços na alimentação, educação e moradia. O índice de preços ao consumidor semanal da capital gaúcha acelerou na primeira semana de abril. Os números passaram de 0,89% na leitura anterior para os atuais 1,19%. 6 das 7 capitais pesquisadas tiveram alta, com exceção de Belo Horizonte, que permaneceu com o mesmo índice. Na capital gaúcha, 6 das 8 categorias pesquisadas tiveram aumento de preço, com destaque para educação, leitura, recreação e vestuário. Também ficaram acima da média a alimentação e a habitação. Os dados da FGV comprovam o que a população já sente no dia a dia. Coisas que subiu bastante, tipo a carne, eu acho que encareceu bastante, né? A gasolina, a gente não tem parâmetro hoje, infelizmente, né? Coisas, açúcar, feijão, arroz também deu uma subida. Acho que o custo de vida deu uma subida um pouco alta, assim, né? Nos últimos anos, assim, a gente ficou praticamente sem parâmetro das coisas. A gente cortou alguns benefícios, tipo assim, a gente tinha a internet, aí já diminuiu a internet, TV a cabo já ficou mais restrito. A gente para de comprar certo tipo de coisa para comprar o que a gente realmente precisa. Então, coisas que a gente às vezes quer comprar só pelo dia a dia, assim, hoje eu quero comer um sorvete, quero comer alguma coisa. Daí tá cada vez aumentando. Hoje eu preciso de uma blusinha, alguma coisa, e tipo... O valor tá aumentando em coisas tão pequenininhas, sabe? Atualmente eu só compro o necessário. Só o necessário. Supérfluo, assim, muito de vez em quando. Muito difícil de comprar. Eu tô desempregada, eu não tenho dinheiro para sair todos os dias praticamente para ir atrás de emprego. Tá difícil, às vezes eu tenho que ir a pé, voltar a pé. E é muito cansativo, é muito, puxado. O Procon de Porto Alegre divulgou uma pesquisa de preços para Páscoa, realizada em 10 dos principais estabelecimentos comerciais da capital. Foi feito um levantamento dos valores de ovos e barras de chocolate de 7 marcas. O resultado é uma planilha com mais de 100 registros, que ajudam o consumidor a comparar preços e buscar as opções mais em conta. Se você ainda não comprou os presentes de Páscoa, nem tem tempo para pesquisar preços, vale a pena conferir a pesquisa do Procon no site portoalegre.rs.gov.br. Uma operação da polícia realizada hoje prendeu suspeitos pela morte do taxista Sérgio Jaime Bernardes, desaparecido em Rolante, no interior do estado. Um homem foi preso preventivamente em Portão e outro preso em flagrante por porte irregular de arma. 2 outros indivíduos já haviam sido presos na semana passada, suspeitos do mesmo crime. A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira uma operação em 4 cidades do Rio Grande do Sul e ainda em um município de Santa Catarina para prender suspeitos de envolvimento no desaparecimento do taxista Sérgio Jaime Bernardes, de 64 anos, em Rolante. Foram cumpridas 14 ordens judiciais, 3 de prisão e 11 de busca e apreensão em Rolante, Portão, Feliz, Arroio do Sal e em Penha, no litoral catarinense. Segundo a polícia, os suspeitos seriam traficantes de drogas e estariam envolvidos no desaparecimento do taxista. Ele foi visto pela última vez no dia 28 de março, no interior de Rolante, no Vale do Paranhana. No final de semana, a Polícia Civil encontrou um corpo carbonizado no porta-malas de um carro em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia acredita que o corpo seja do taxista desaparecido. A seguir, vamos ao Beira-Rio para trazer as últimas informações da partida entre Internacional e Palestino. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Foi reativado hoje o Centro de Atenção Psicossocial da Zona Leste de Porto Alegre. O CAPS foi totalmente reformado e ampliou a quantidade de leitos de 10 para 12.
O serviço faz parte da ampliação e qualificação da rede de atenção em saúde mental de Porto Alegre. A unidade é especializada no tratamento de dependentes de álcool e drogas. A administração fica a cargo da Associação Educadora São Carlos, vencedora do edital de chamamento público da Prefeitura. O novo CAPS fica na rua Dona Firmina, 144, bairro Partenon. Agora vamos à previsão do tempo. Hoje a temperatura chegou a 26 graus aqui na capital dos gaúchos. Vamos ver como fica o clima em algumas cidades para quarta-feira. Porto Alegre tem névoa ao amanhecer e sol com algumas nuvens ao longo do dia. Mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Rio Grande, no litoral sul do estado, mínima de 17, máxima de 26 graus. Sol com algumas nuvens e sem chuva. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tem névoa ao amanhecer e sol com nuvens ao longo do dia. Mínima de 12, máxima de 22 graus. Bagé, na Campanha, tem variação térmica de 10 graus, com mínima de 15 e máxima de 25 graus. Sol com nuvens e sem chuva. Agora vamos ao esporte. O Internacional joga neste momento contra o Palestino no Beira-Rio. O Colorado busca encaminhar a vaga para as oitavas de final da Libertadores da América. E mais informações ao vivo com o repórter Pedro Oliveira. Pedro, tudo bem? Como me conta, 2-1 para o Internacional até agora? Está no intervalo o jogo? Exatamente, Carla, boa noite para você, boa noite para os telespectadores. Nós falamos aqui ao vivo, direto do estádio Beira-Rio, onde o Internacional vai vencendo o Palestino por 2-1. Neste momento, intervalo de partida. Primeiro tempo com muitos gols. Patrick abriu o placar para o Internacional aos 11 minutos. Depois quem aumentou a vantagem foi Paolo Guerreiro, ele que faz apenas o seu segundo jogo com a camisa do Internacional. O destaque nestes dois gols foi Nico Lopes, que deu assistência tanto para Patrick quanto para Paolo Guerreiro. Um tempinho depois, 5 minutos depois, para ser mais preciso, Rodrigo Dourado preocupa para o próximo Grenal, porque ele saiu com muita dor, saiu chorando do gramado e entrou Richelli no seu lugar. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Julian Fernandes foi quem diminuiu a vantagem do Internacional. 2-1, intervalo de partida. Com esta vitória parcial, o Internacional vai atingindo 10 pontos no Grupo A da Libertadores e vai conseguindo a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Essa vaga antecipada, porque o Internacional abre 10 pontos no Grupo A e o segundo colocado é justamente o Palestino, que fica apenas com 4 pontos. Carla. Pedro, e se der empate, o Inter também se classifica? Não, se der empate, o Internacional vai ter que depender de alguns resultados e também vai ter que depender de uma vitória no próximo jogo. O Internacional joga contra o Alianza Lima, em Lima, no Peru, na próxima rodada da Libertadores. Então teria que vencer, se empatasse, teria que vencer contra o Alianza Lima na próxima rodada. O empate não garante o Internacional nas oitavas de final da Libertadores. Carla. Obrigada. Vamos lá, estamos no intervalo do jogo. 2-1 para o Internacional. Ribeiro Neto. O Inter de novo sai na frente e toma um gol no final do primeiro tempo de bola parada. Mas eu acho que, claro, tá todo mundo pensando, o River Plate, né? E até houve uma coincidência, porque o gol do River Plate foi mais ou menos o mesmo período, o mesmo tempo de jogo. Depois o Inter sair avassalador 2-0. Embora existe uma grande diferença, é o Palestino. Que até, para quem acha que, e eu sou um deles, que acha que é um time desprezível, toca a bola com certa naturalidade. Não tem qualidade técnica, mas tem assim uma certa... uma irresponsabilidade que é natural das equipes que não tem uma grande camiseta, não tem pressão. Se perder, ninguém vai receber no aeroporto com ovo, né? Então, é um pouco diferente, né? A parte emocional conta muito. E é essa parte emocional que eu acho que o Odair, neste momento do intervalo, deve estar conversando com os jogadores, para fazer com que o Internacional não retorne no vestiário como retornou contra o River Plate. Apático, acomodado, submisso ao outro time. Como existe diferença, é o Palestino, não é o River Plate, e há a experiência, e há Guerreiro no time, que também é uma grande diferença,
O Internacional, na minha opinião, vai conseguir administrar e até ampliar esse marcador. Que tenha sido apenas um susto, uma bola parada que a equipe chilena descontou. O Grêmio joga amanhã e pode considerar sua eliminação precoce da Libertadores caso não vença. É outra situação, é outro ambiente. O Grêmio joga em Porto Alegre e joga no Chile com o Libertad, porque está associado o jogo do Grêmio com o jogo da Universidade Católica. Não adianta só o Grêmio ganhar. O Grêmio tem que torcer por um tropeço do Católica ou amanhã contra o Libertad no Chile ou contra o próprio Rosário depois na Argentina. Vejam como o Grêmio conseguiu estar numa situação periclitante, sendo um time de maior envergadura que os times que tem na sua chave. Mas o futebol é assim, ninguém ganha na véspera, não adianta camiseta, orçamento, nem nada, tem que jogar bola. Inter ganha agora, segundo tempo. Ganha. Tá certo. Tá Obrigada, bem? Ribeiro. Valeu. Nos vemos amanhã, então, para falar sobre Grêmio. Isso. Tá certo. O Jornal da RDC fica por aqui. Você acompanha mais notícias amanhã ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. E agora o Cruzando as Conversas com Guilherme Macalossi. Uma boa noite para você e até amanhã.